E chegamos a mais uma terça-feira. Eu estou muito feliz de estar aqui. Viramos um ciclo, né? Como eu falei na última live, passamos da live de número 10 e iniciamos um novo ciclo que é composto de, a partir da data de hoje, de apenas 89 lives, porque vamos chegar na de número 100. Essa semana foi muito louca, porque na live de número 10 eu dei uma espécie de uma pausa no conteúdo que vínhamos trazendo e quis fazer um conteúdo mais aleatório, porque como eu falei na live de número 10 a gente pode tudo. E hoje, e ao longo da semana eu fiquei meio que pensando assim, o que eu ia trazer, como eu chegaria aqui nessa terça-feira. Eu queria que fosse um conteúdo assim muito específico, muito técnico, mas explosivo, que ele explodisse a cabeça da gente, assim como explodiu a minha, nós que chegamos até aqui. Hoje eu vou falar de um detalhe simples, uma coisa assim, sabe? Sutil, mas que pode fazer toda a diferença no seu negócio. E por esse motivo eu estou muito feliz de estar aqui, de estar falando sobre esse assunto. E estamos aqui em mais uma terça-feira, às 22 horas, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, discutindo e conversando sobre soluções para o nosso negócio, de forma que nossos negócios possam chegar num novo nível e não nos surpreender negativamente, mas surpreender positivamente. Essa é a ideia de estarmos aqui. Eu queria aproveitar, ainda nesse início, ainda nesse momento que estamos aqui, dando um tempo para que as pessoas pudessem chegar, mas eu sou do tipo que não gosta de esperar muito, eu já vou soltando as novidades e falando. É que já há algumas semanas eu informei que algumas lives sairiam do ar. E amanhã, exatamente às 22 horas, nesse horário tão simbólico para você que acompanha esse projeto, tão simbólico para esse nosso canal, que aqui estamos. Eu vou tirar do ar as primeiras 5 lives. Temos 10, vamos para 11 a partir de hoje. Nesse exato momento está entrando a 11 e as primeiras 5 lives vão sair do ar. Então, se você perdeu alguma delas, você tem 24 horas para assistir elas e são conteúdos muito bons, acho que vale muito a pena. São as primeiras lives, claro, eu garanto a você que nesta de hoje eu já estou tentando, ou já devo estar me comunicando de forma um pouco melhor do que na semana passada, e a cada live nós buscamos melhorar. E por esse motivo, claro, você vai encontrar alguns defeitos, mas nada que impeça de você absorver o conteúdo que está ali e que é muito especial e muito bom, tá? Sem mais delongas, vamos entrar no assunto. Eu já vou dar uma arrastada aqui para o canto para você poder ver o cara sobre qual nós vamos falar hoje. Vocês já conhecem esse cara porque estamos falando e tratando aqui do nosso querido funil de vendas, tá? Ele, como já sabemos, ele ele não, ele já conhecemos, já sabemos o quanto ele é importante para o nosso negócio, tá? E foi legal. Consegui ajeitar, deixar ok, tudo bonitinho aqui, para eu ficar aqui aparecendo para vocês. Vamos, por isso que eu me desconcentrei um pouco, mas vamos seguir em frente. Eu preciso dizer uma coisa para você. Se você está assistindo esse vídeo em que eu estou tocando sobre esse assunto, é porque eu precisei publicar hoje uma live gravada. Eu não gosto de fazer isso, mas essa live teve que ser previamente gravada, porque eu tive uma série de contratempos aqui na minha casa e que iriam se estender ao longo da terça-feira. Carol, a minha digníssima esposa, também não iria poder estar aqui ao longo do dia por causa dos compromissos dela com o trabalho que ela realiza. E eu vou parar um minuto para vocês ouvirem uma coisa. Um minuto não, alguns segundos. Eu estou aproveitando esse belíssimo silêncio que está
pairando sobre o meu apartamento. Isso é uma coisa, quem me conhece, quem liga para mim, quem fala comigo, meus clientes já sabem que isso aqui é um momento único e que não vai durar muito tempo, porque daqui a pouco a minha mãe vai chegar naquela porta ali da sala com a turma toda aqui em casa e eu estou aproveitando esse tempo para poder gravar. Mas a minha ideia é, nesse exato momento que eu estou gravando, eu vou gravar, mas se eu tiver condições de mais tarde entrar ao vivo, eu entro ao vivo e descarto o vídeo. Porém, se você acabou de ouvir esse assunto, é porque essa live está sendo gravada, mas você não vai notar muita diferença. E eu estou por aí no chat, o chat deve ficar aqui do lado. Eu estou por aí para responder qualquer dúvida. Então, qualquer dúvida que você tiver, vai perguntando que Ivo vai estar lá respondendo para vocês diretamente no chat enquanto a live está rolando. E qualquer outra dúvida que não der tempo de rolar aqui no chat, você vai no meu direct, @cavalcantivo, e lá no Instagram e me pergunta e fala. Se você já é cadastrado para receber os e-mails sobre o negócio solucionado, que vale destacar que essa semana quase não teve e-mail, na realidade não teve, tivemos um problema de mudança de ferramenta e tal, mas eu estou implementando umas coisas muito legais aqui na empresa e vocês vão começar a colher frutos já essa semana, mas hoje eu mandei um único e-mail lembrando da live para quem é cadastrado. Se você é cadastrado, você pode responder o e-mail, não responder, né? Mas envia um e-mail para contato@ivocavalcante.com.br e eu também vou ter todo o prazer de responder. Como vocês já viram, hoje a parada é muito mais técnica. Eu estou aqui do meu lado mostrando para vocês o meu queridíssimo, tem que deixar aberto, meu queridíssimo funil de vendas, do qual nós já tratamos na live 9. E se você não assistiu a live 9, você precisa ir lá assistir, mas não assiste de hoje até amanhã, aproveita de hoje até amanhã para assistir alguma, da 1 a 5 que você tenha perdido. Eu, inclusive, vou citar algumas lives, na realidade, a 3, a 4 e a 5, que tem um assunto que vai com base nesse assunto que nós chegamos nos números que estão aqui embaixo, que eu estou colocando em destaque nesse exato momento, que deve estar aparecendo aí para vocês, né? Onde eu vou colocar que é aqui, onde aparece assim: custo mensal, ganho mínimo mensal, meta de ganho mensal, ganho por cliente e quantidade de clientes. O que eu vou falar, né, o que nós vamos conversar hoje sobre, não é especificamente sobre o funil de vendas, mas é sobre a ciência da venda que ela está por trás do funil de vendas. Na live 9 eu expliquei para vocês o que era o funil de vendas e o que era cada um desses estágios. E por esse motivo hoje eu não vou falar sobre isso. O que eu vou explicar para vocês, para alguém que já tem um entendimento sobre o que é o funil de vendas, se você não tem, você assiste essa live, depois volta para 9, entende o que é o funil de vendas e as coisas vão se encaixar na sua cabeça. Mas se você já tem algum conhecimento sobre o funil de vendas e não tem conhecimento sobre essa ciência, sobre essa matemática que existe por trás do funil de vendas, eu te garanto que hoje a tua cabeça vai explodir. E nunca mais você vai precisar começar o mês sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer para conquistar novos clientes. Porque a partir de hoje, a ciência do funil de vendas vai te ajudar a identificar. E, com certeza, os resultados vão melhorar. Então, vamos começar do começo, que eu coloquei aqui embaixo, quase que propositalmente. O que é que acontece aqui? Você, nesse primeiro campo aqui, que eu estou selecionando, eu não sei de que forma está aparecendo para vocês, você vai colocar aqui o seu custo mensal, que é aquele ganho mínimo mensal que você precisa ter no mês. Basicamente é o mínimo que você precisa ganhar num mês para poder pagar suas contas. E para que esse número fique
mais fácil. Eu vou usar um número redondo, mas a ideia é que você não utilize o número redondo, você utilize o número real. Você pega a sua planilha de custo financeiro, que você já deve ter baixado lá no site. Se você não baixou, sinto muito, eu não vou mais disponibilizar. Eu disse que iria disponibilizar na época e não estou mais disponibilizando. Mas você pode usar qualquer outra, tá? De ganhos financeiros, de ganhos financeiros não, de controle financeiro, controle pessoal financeiro, onde você vai fazer lá você vai levantar o seu custo mensal. Então, se você já baixou a sua planilha lá no site ou qualquer outra que você tenha, você já sabe do que se trata essa parte de ganho mínimo mensal, que na realidade o custo mensal é aquilo que você precisa, o mínimo que você precisa para sobreviver, adicionado neste caso ao custo da sua empresa. Você tem uma empresa e ela tem um custo mínimo mensal para sobreviver. A soma desses dois é o custo mínimo, o seu custo mínimo mensal, aquilo que você precisa ganhar no mínimo. Você precisa sustentar a empresa, manter ela de pé e você precisa ter algum ganho para sustentar e pagar suas contas, certo? Digamos que o seu custo mínimo mensal seja 1.000. Eu não vou nem ficar falando de valor aqui reais, ou seja lá o que for, tipo em reais ou em dólar. É 1.000, certo? E você tem uma meta de ganho de 2.000, certo? E cada cliente que você ganhe, que você atende, né, no mês ou no dia, ou cada venda que você realiza, considerando assim, você ganhe R$ 50, tá? 50. Nesse dinheiro aqui que nós estamos falando, vamos esquecer do reais, você ganha 50. Então, com base nisso, e eu coloquei esses dois porque nesse caso aqui especificamente eu botei 2. Mas pode ser que sua meta de ganho mensal seja uma porcentagem em cima do de cima. Então, neste caso, você viria aqui e colocaria, por exemplo, igual a este mais este vezes 0,5. Digamos que seja 50%, tá? Então, a sua meta seria 1.500 nesse valor de número. E cada cliente que você atende no mês, você ganha 50. Isso pode ser um valor médio, pode ser que você tenha valores diferentes, de serviços diferentes, e aí você vai precisar criar outras linhas aqui de ganho por cliente e fazer uma média de quanto vocês precisavam. Mas no final das contas, o que vai interessar aqui, quando nós estamos falando do funil de vendas, é essa conta aqui final que você precisa acompanhar, que vai ser o valor da meta de ganho dividido pela quantidade, pelo ganho por cliente. Aí você vai ter a quantidade de clientes que você vai precisar atender no mês, que na nossa conta aqui são 30 clientes, certo? E por que o funil de vendas vai explodir a sua cabeça? Porque o funil de vendas, como eu já expliquei para você, a gente agora vai esquecer um pouco essa parte e vai subir aqui para o funil de vendas. Como eu já expliquei para você, o funil de vendas ele mostra ao longo do seu ciclo de vendas os seus estágios e o número que você precisa, vamos dizer assim, alcançar na linha anterior, na linha de cima, para ter um resultado na linha de baixo. Eu já expliquei o que é tráfego e como eu falei aqui, eu não vou ficar exemplificando novamente o que é cada um desses momentos, mas digamos que no maior estágio do seu funil, que é no estágio de tráfego, no estágio de criação de lista, no estágio de envio de mensagem, de seja lá qual for a sua forma de prospectar cliente, você consiga mensalmente alcançar 1.000 clientes, certo? Hoje eu estou com o número 1.000 na cabeça, eu vou mudar. 500 clientes, certo? Desses 500 clientes, só, vamos botar assim, 10% deles, igual a esse dividido por 10, está se tornando um visitante. Está entrando em contato, está respondendo a esse seu primeiro contato, certo? Destes 50 que se tornam visitantes,
60% deles, igual esse, vezes 0,6, se tornam leads, deixam um contato contigo, certo? E desses que se tornam leads, que deixam lá o contato, que fazem um cadastro dizendo tem interesse de saber mais sobre o que você está falando, vamos dizer que 50%, esse vezes 50%, esse. Foi errado de novo, gente. Espera aí. A gente chega lá. Vezes 0,5. Agora vai. Apenas 50% ouvem a oportunidade e você consegue converter. Vamos colocar aqui 50% dos que ouvem, tá certo? Indica dizer então que eu vou mudar o número porque ficou muito agressivo lá para baixo. Vou botar 1000 aqui de novo. Pronto. Indica dizer aqui o seguinte, o que eu preciso que vocês entendam é que você alcança 1000 pessoas, você coloca 1000 pessoas na lista. Deixa eu dar uma ajeitada aqui nessa. Você coloca 1000 pessoas na sua lista, você alcança 1000 pessoas, entra em contato com elas, faz tráfego, seja lá o que for, para no final vender para 15 clientes, certo? Talvez você não tenha esse número de imediato. Talvez você não saiba, porque talvez você nunca tenha usado a ciência do funil de vendas para chegar nesses números aqui. Mas o fato é que, com base na definição desse funil de vendas, que é aqui onde entra a parte da ciência do funil de vendas, que eu não expliquei quando falei sobre funil de vendas na live 9, porque eu acho que apesar disso aqui ser uma live pequena, ele exige de nós uma atenção maior, é o seguinte, que quando eu alcanço 1000 pessoas no início do mês, eu vendo para 15 pessoas. Nesse momento, você tem duas coisas que precisam ser analisadas no funil de vendas. Tem dois pontos aqui que são extremamente importantes. O primeiro deles seria o seguinte: note que você alcança 1000 pessoas, mas você alcança 1000 e traz 100 para entrar em contato, para deixar um contato que demonstra o interesse. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é analisar as estratégias que passam de um ponto a outro do funil e ver de que forma você pode melhorar o resultado. Por exemplo, eu estou entrando em contato com 1000 pessoas, eu estou fazendo uma campanha de 1000 pessoas. Eu posso, porventura, melhorar essa campanha? Alterar o criativo, comunicar de uma forma diferente para que esse número de 1000 para 100 aumente de, por exemplo, de 100 para 200, para dobrar a quantidade de pessoas que entram em contato? Porque digamos que aqui nesse estágio a gente dobrasse a quantidade, vou colocar 200. Nós teríamos já as 30 vendas que a gente precisa ter naquele mês. Mas digamos que depois de fazer toda essa análise, você descobriu que já está no máximo que pode ser feito. Eu acho quase impossível, porque leva um tempo até você fazer teste. Mas digamos que você fez todos os testes e eu já dei o meu melhor, já dou o meu melhor. E realmente, quando eu alcanço 1000 pessoas, eu só consigo vender para 15 no final da ponta. Então, uma vez que você sabe que você precisa vender para pelo menos 30 clientes, fica claro então que você precisa alcançar 2000 pessoas. Você precisa dobrar a quantidade de pessoas que você alcança para no final você ter o dobro de pessoas consumindo o teu produto ou serviço. E por que eu digo que quando entendemos isso, nós não ficaremos mais sem saber o que fazer no início do mês? Por quê? Primeiro vem a fase de testes.
você vai fazer um trabalho testando várias versões da forma em que você se comunica com as pessoas, lá em cima no tráfego. Seja fazendo anúncios, seja tráfego pago, seja entrando em contato via direct do Instagram, seja mandando mensagens, seja criando listas de contato. Você cria a lista e vai entrando em contato, vai prospectando através de e-mail, de telefone. Não sei qual é a metodologia que você criou para gerar o tráfego, mas o fato é, você vai primeiro analisar e testar diversas formas de fazer. Saiba que às vezes até mudar a cor de um texto que você manda para uma pessoa ou que você utiliza num anúncio pode aumentar a tua taxa de conversão em relação àquele anúncio. Esse é o primeiro estágio. Testar cada um desses estágios. Por hoje, as pessoas estão deixando o contato para mim, entrando em contato via WhatsApp. Será que se eu colocar um formulário do Google melhora? Será que se eu utilizar o formulário do próprio Facebook melhora? Ou seja, você vai testar as diversas formas de fazer cada estágio do seu funil. Uma vez testando todos eles, você vai pegar as formas que em cada um dos estágios você alcançou o melhor resultado e vai juntar todas elas e formar um único funil. Você sabe que aquele funil é o funil que mais aumenta o resultado. Que quando eu alcanço 1000, ao invés de vender para 30, eu vendo para 60 pessoas. Então, massa, você já chegou na fórmula, na sua fórmula secreta. Que todo mundo vive à procura de uma fórmula secreta, e a verdade é que a fórmula secreta é aquela que deu o maior resultado para você. Isso é a fórmula secreta. E que não necessariamente vai funcionar para os outros. Talvez ela não funcione para outras pessoas. Ela esteja restrita a funcionar para o teu negócio, porque é a sua forma de fazer aquilo. Então, quando chegamos nessa fórmula secreta, já sabemos a estrutura ideal do nosso funil, os criativos e a forma de alcançar o público ideal e cada um dos estágios para converter leads, para se relacionar com eles, para apresentar a oportunidade e para fidelizar com esses clientes. Quando chegamos nos melhores estágios de cada um deles, nós já temos esse funil pronto. Agora o nosso trabalho é determinar o mínimo necessário no início do funil, no caso lá no tráfego, para que eu tenha a venda, a quantidade que eu quero chegar lá no final. Nós sabemos aqui que para você ter o ganho, atingir sua meta, no nosso exemplo, você precisa chegar a 30 vendas. Mas digamos que você fez uma melhora aqui, você consegue continuar alcançando os mesmos 1000, mas agora você alcança 30%. Opa, mudei aqui, botei dividido por 30. Estava dividido por, vamos fazer assim, vezes 0,3. Tá? Então agora, com os ajustes que fizemos no funil, sabemos que você agora consegue sair de 1000 para 45 vendas. E aí o que é que acontece quando você faz as 45 vendas vezes o ganho por cliente? Você está estourando a boca do balão. Porque você tinha uma meta financeira de 2.500 e agora está fazendo 2.250, tá? Uma coisa que você precisa pensar quando chega nesse número que você está conseguindo atingir acima da sua meta, eu tenho capacidade de atender os 30 ou as 45 pessoas que eu estou atendendo? Se sim, se sim, segue em frente, vai fazendo. Se você consegue atender mais, você vai trabalhar para aumentar o topo do funil. Ao invés de 1000, talvez você consiga atender 1000, alcançar 1.200. E aí você vai subindo. Se você não consegue atender mais de 30 ou não consegue nem sequer atender as 30, você precisa rever a parte estrutural. Como que eu vou vender
para mais pessoas e conseguir atendê-las com qualidade. Porque lembre-se que o que faz parte do funil também, fidelizar os clientes, para que eles continuem te comprando. Principalmente se você tiver um produto de R$ 50, que provavelmente é um produto de recorrência, que a pessoa vai, provavelmente é um produto que vai acabar e ele vai voltar para comprar de novo. Então, você precisa ter esse feeling, sentir como as coisas estão funcionando e trabalhar em cima dos ajustes. Se você consegue atender 30 e descobre que com o funil você vai conseguir chegar nas 45, para atender essas 45, o que eu preciso investir? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. O que eu preciso investir? Eu preciso contratar alguém novo? Preciso ter mais alguém me ajudando? Talvez uma pessoa por meio período, num período cheio? O que é necessário para eu atender essas 45 pessoas? E aí, chegando nessa fórmula das 45 pessoas, a ideia é que você vai escalando cada vez mais, de forma que você consiga atingir mais pessoas e vender mais. Eu vou pintar aqui para poder ficar em destaque. Atingir mais pessoas e vender mais, tá? Sempre vai ser esse o objetivo. E ir vendendo mais, vendendo mais, vendendo mais e crescer o negócio. Tem gente que tem medo de crescer, tem medo de contratar novas pessoas e tem medo de alcançar mais pessoas. E isso, na realidade, é uma besteira. Se o negócio ficar sempre na sua mão, você não vai ter escala, você não vai conseguir vender mais e conquistar mais pessoas e no dia que você adoecer, no dia que você não conseguir cumprir todas as horas de trabalho, você vai ganhar menos e vai acabar tendo prejuízo. A finalidade de todo negócio é que ele ganhe escala, então trabalha sempre para isso. Por que, respondendo a pergunta inicial, por que entendendo essa matemática, você nunca mais vai ficar sem saber o que fazer no início do mês? Porque quando você entender essa matemática, você já vai saber quantas pessoas você precisa alcançar naquele mês para poder realizar o total de vendas que você quer e precisa realizar. Então, todos os meses, você tem essa meta de, por exemplo, nesse cenário que nós criamos aqui, de alcançar 1.000 pessoas para vender as 45 que você precisa, já que você já fez os ajustes no funil. Seja através de tráfego, seja através de envio de mensagem, seja criando listas de contato e entrando em contato com as pessoas, seja telefonando. Você sabe todos os meses que você tem uma meta não de vender 30, mas de encontrar 1.000 novas pessoas que vão consumir o teu produto. Essa vai ser a tua meta mensal. E dessa forma, todo dia 1, você já sabe qual é a primeira coisa que você precisa fazer. E dessa forma, você não vai ter o problema de, não sei como eu vou começar o mês. Você sabe como começar, utilizando utilizando a ciência que existe por trás do funil de vendas. Você já vai ter um horizonte, já vai saber como começar aquele mês, certo? É mais ou menos por aí que a coisa caminha. Minha querida Clara, como eu avisei para vocês no início, chegou aqui e vai fazer participação mais uma vez na live, sem aparecer, mas está aqui participando, que ela está meio abusada, que estava na hora da dormida dela. Mas já estamos encerrando. Sou muito grato a vocês por terem chegado aqui mais uma vez. Peço a você que, se tiver alguma dúvida, algo que precise, que ficou para vocês não muito claro, vocês entrem em contato e eu vou ter todo o prazer do mundo de passar para vocês as informações. Mas se você entender simplesmente essa estrutura, o passo de cada um e definir os números de cada do seu funil. O que foi, filhota? O que foi? O que é pipi? É que mamãe não tá aqui não. Olha a Clarinha, gente. Amanhã, Clarinha se torna uma menina de 2 anos de idade, não é, filha? Quantos anos Clarinha faz amanhã? Quantos anos? Mamãe não tá não, filha. Mamãe saiu. Não chore não. E é assim, gente, com Clarinha no braço, que a nossa aniversariante de amanhã, que nós vamos encerrando a live de hoje, enquanto vocês vão aí colocando no chat as suas dúvidas e eu vou tirando para vocês.
Hoje foi daqueles dias que tinha tudo para dar super certo, mas a câmera descarregou. Eu tive que trocar a câmera e aí essa câmera fica o display aqui do lado e eu acabo olhando para ele de vez em quando. Então vocês vão me ver meio vesgo em alguns momentos, mas entre em contato lá no e-mail. A Alice está aqui do lado, querendo aparecer também, e eu vou dar a ela, a outra princesa mais linda do planeta, vai encerrar a live aqui comigo. É um grande prazer ter vocês aqui. E até a próxima terça-feira, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Valeu. Dá tchau. Tchau.